Paz do Senhor. Vamos levar nossos olhos ainda em João, capítulo 8, só que agora é o versículo 31 adiante. E o tema dessa mensagem: a verdade liberta. Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eles responderam: somos descendências de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que tudo que comete é pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa do filho, sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os liberta, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar porque a minha palavra não está em vocês? Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Até aqui, amém? Aqui, a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é a verdadeira palavra do Senhor que liberta, que salva, que cura, que transforma. Que tem a verdadeira transformação. Quando o homem do homem que sai do lamaçal do pecado e vem para essa maravilhosa luz, que é a presença de Deus. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: e se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Aí Deus fala: se vocês, os judeus, né, se vocês continuar na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Aí ele fala: somos descendentes de Abraão e jamais somos escravos de ninguém. Né? E como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou o escravo não fica sempre na casa do filho? Sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os liberta, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar porque a minha palavra não está em vocês? Se eu falo que coisas vêm junto de meu pai, do meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. A Jesus aqui ele falou: se vocês fizessem, se o pai de vocês é Abraão, porque vocês deveriam fazer o que? A obra que Abraão fez. Abraão foi um homem temente a Deus, que buscou ao Senhor, que saiu da tua parentela e obedeceu, ele era obediente. Então a palavra, a verdade liberta. A verdade liberta. É a palavra de Deus que nos liberta, que nos transforma. Tudo é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor ela é perfeita. E aqui os judeus estavam contestando, estavam tipo assim: a gente nunca foi escravo de ninguém. Mas Jesus estava falando do escravo do pecado. Quando a gente está no pecado, a gente se torna assim escravo do pecado. Do pecado, às vezes, da pornografia, da mentira, da fofoca, da idolatria. Tudo é pecado. Tudo é coisas que desagradam ao Senhor. E os judeus aqui, eles estavam rebatendo, né, o que Jesus falava, eles estavam rebatendo Jesus aqui. Aí Jesus falou: mas se vocês fossem... então vocês lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Aí Jesus rebateu: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam o que ele fez, o que Abraão fez. Coisas que eles não estavam fazendo. Aí então, porque a verdade liberta. É a verdade que liberta. Temos que ser verdadeiros cristãos, que buscamos a palavra, que buscamos pregar o evangelho, que buscamos buscá-lo, que buscamos fazer a vontade dele, cumprir o nosso chamado, cumprir a nossa identidade de servos de Deus. Temos a identidade, minhas irmãs e meus irmãos. Somos filhos, servos do Senhor. Amém?